Fala galera, tudo bem? Agora uma aula complementando então o nosso assunto sobre estudo das soluções. A gente vai fazer alguns cálculos hoje, apresentar o conteúdo para vocês sobre diluição, que nada mais é do que acrescentar solvente a uma solução já pronta. Geralmente esse solvente vai ser a água. Eu vou ter a evaporação que vai seguir o mesmo critério da diluição. Só que o cálculo matemático é o mesmo, mas o princípio de raciocínio é o contrário. Na diluição você coloca solvente e na evaporação esse solvente é perdido por evaporação, tá? Mas a maneira de calcular é a mesma. E mistura de soluções de mesmo soluto. Eu tenho uma solução, por exemplo, de soda cáustica. Eu tenho uma outra solução de soda cáustica de concentrações diferentes. Quando eu misturo as duas soluções num único frasco, eu crio uma terceira solução, que a concentração vai ser intermediária entre essas soluções que foram misturadas. Fechou? Seguindo, sempre lembrando que essa aula é comum a mim, à professora Nathalie e ao professor Tiago. Para a gente relembrar, né, o que é uma solução? Uma solução é uma mistura homogênea entre o soluto e o solvente. Então, eu tenho aqui um soluto sólido, o solvente, que é a água. Após a mistura dos dois, eu tenho uma solução homogênea, formada pela união do soluto e do solvente. Da nossa aula passada, lembra que na solução não vai haver sedimentação, a não ser que você tenha ultrapassado o coeficiente de solubilidade. Aí esse excesso vai sedimentar. Não adianta filtrar a solução e não adianta centrifugar a solução. Filtração e centrifugação são processos que a gente utiliza em misturas heterogêneas. Aqui eu tenho para vocês visualizarem o que é uma solução diluída e o que é uma solução concentrada. A partir de hoje, quando a mãe de vocês fizer um café para vocês e ela trouxer e tu pegares um pouco de café e ver que ele está bem preto, bem escuro, tu não vais mais dizer, poxa mãe, que café forte. Tu vai dizer, poxa mãe, aprendi com o professor Ademir que esse café está muito concentrado. Ou se a mãe fizer um suco de maracujá e ele vir bem amarelo, bem fraquinho, tu vai dizer, poxa mãe, que suco ralo, que suco fraco. Não, tu não vais dizer mais isso em casa. Tu vai dizer, mãe, aprendi em química que esse suco, como tem uma relação baixa entre o soluto e o solvente, esse suco está muito diluído. Fechou? Então, diluído ou concentrado tem a ver com a quantidade entre soluto proporcionalmente ao solvente. Não há um critério definido a partir de quanto é concentrado e a partir de quanto é diluído. É um critério meio comparativo. Não confunde com solução saturada. Olha aqui embaixo. Eu vou dizer um sal hipotético X. Eu não sei que sal é esse. A solubilidade dele é de 0,12 gramas para cada 100 ml de água. Lembram? Esse sal, vamos chutar uma temperatura 20 graus Celsius. Esse sal você consegue dissolver 0,12 gramas em 100 ml de água. Ou seja, se eu pegar um pote com 100 ml de água e botar lá dentro dele 0,12 gramas, eu coloquei exatamente o máximo permitido. Então, eu estou fazendo uma solução saturada. Só que se você comparar essa quantidade de soluto, 0,12 gramas, para esse volume de solvente 100 ml, você há de convir que essa quantidade é pequena em relação ao volume total de solvente. Então, você fala que essa solução é uma solução diluída, mesmo sendo saturada. Ou seja, saturação, classificar a solução insaturada, supersaturada ou saturada com corpo de fundo, você vai levar em consideração o coeficiente de solubilidade, ou seja, aquela quantidade máxima que eu posso dissolver de soluto. Desculpa. Para classificar como diluída ou concentrada, ele é um critério comparativo entre a quantidade
de soluto que eu tenho proporcionalmente comparada com a quantidade de solvente. Mas lembra desse copinho aqui, ó, desses copinhos, que tu vai lembrar da ideia do diluído e da ideia do concentrado. Diluir nada mais é que adicionar o solvente. 99,9% dos nossos exercícios, as soluções serão aquosas, ou seja, o solvente usado vai ser a água. Ademir, eu estou vendo as partículas ali, então não é a solução. Boa ideia, boa sacada. Só estou mostrando ali, realmente, se fosse solução, não poderia aparecer com esse aspecto heterogêneo. Eu só quero mostrar, nesse exercício, que quando você faz uma diluição, você só adiciona quem? O solvente, ou seja, a quantidade de soluto permanece inalterada, a quantidade de soluto. Porém, como você aumenta o volume, a concentração cai. Então, numa diluição, o volume aumenta e a concentração ela reduz. Olha que colchetes é esse aqui. Esse colchetezinho colchete é a representação para a gente da solução em mol por litro. Fechou? Ou seja, numa diluição, o volume aumenta e a concentração ela cai. Pensa no suco de maracujá. Se você botar mais água, o volume vai aumentar, mas a coloração dele vai diminuir. Por quê? Porque eu vou ter mais líquido e a quantidade de soluto ficou a mesma do anterior ao processo de diluição. Essa aqui vai ser a fórmula que a gente vai usar para a diluição, em que o número 1 é relativo ao início e o número 2 ele vai ser relativo ao final. Cuida para não confundir. Nas fórmulas anteriores de cálculo de concentração, a gente usava o número 1 para o soluto, o número 2 para o solvente e sem nenhum número para a solução. Agora o cálculo é de diluição. Então, a fórmula para diluição é C1 vezes V1 é igual a C2 vezes V2. Concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. Na diluição, o V2 sempre será maior do que o V1. E na diluição, o C2 sempre será menor do que o C1. Claro, se eu boto mais água, o volume aumenta. E se eu boto mais água, o volume aumenta e a concentração ela cai. Fechou? Ademir, se for para evaporar, aí é o contrário. Numa evaporação, o V2 é menor do que o V1 e o C2 é maior do que o C1. 2 final, 1 início. Vamos exercitar um pouquinho. Ainda não é um exercício de diluição. É só para a gente saber, só para fixar o conteúdo de diluição. Então, o cara comprou um suco com teor, com polpa concentrada. E no modo de preparar, me fala que é para misturar uma parte de suco com 5 partes de água. Isso é muito comum, 1 para 5, 2 para 5, 3 para 10, 1 para 2, 1 para 3, 2 para 6 e assim por diante. Tá? O que significa isso? A primeira aqui ó, é a parte inicial, é a solução inicial. Eu vou usar uma parte dela e aí eu vou complementar diluindo com 5 partes de solvente, nesse caso de água. Ele quer saber quanto é que tu consegues fazer de suco partindo de 300 ml de suco concentrado. Então, aqui eu tenho 300 ml de suco concentrado. Para cada uma parte de suco concentrado, desculpa, eu adiciono 5 partes de água. Então, se eu tenho 300 ml de suco concentrado, 3 vezes 5, eu vou ter então o quê? 15 mais 2 zeros. 1.500 ml. Se eu pegar 300 ml de suco concentrado, o rótulo me diz para pegar 5 vezes mais de água. Então, eu tenho 1.500 ml. Ele pede qual é o volume de suco produzido. No caso, esse aqui é o V1, que é o volume inicial. No caso, esse aqui é o volume de água.
de H2O. Ou seja, o volume final vai ser o quê? O volume inicial mais o que foi adicionado de água, total 1.800 mililitros, o famoso 1,8 litros. Fechou? Exercício da página 26. Pede para você desinfetar uma fruta. Pegar 10 ml de quiboa, de água sanitária, e misturar com 1 litro de água, e pegar a fruta e deixar imersa, ou seja, dentro dessa solução, por 10 minutos. Óbvio que você não é trouxa, você não vai comer essa fruta com quiboa, né? Então você vai enxaguar com água abundante e você cria uma boa desinfecção, ou seja, uma remoção parcial dos micro-organismos que estavam na superfície da fruta. E daí ele está me dizendo aqui, ó, que a concentração inicial era 20 gramas por litro. Esse aqui era o volume inicial e aqui é o que eu coloquei de água. Vamos lá, ele quer saber qual vai ser a concentração dessa solução final. Desculpa. Concentração inicial, 20 gramas por litro, vezes eu tinha no começo 10 ml de quiboa. Ele está me perguntando qual que vai ser a concentração final, já que o volume final é aqueles 10 ml mais 1 litro de água. 1 litro de água são 1.000 ml. Então, o volume final vai ser 1.010. Concentração final é igual a 20 vezes 10, 200. Está multiplicando, passa para lá, dividindo. 200 dividido por 1.010, a concentração final vai ser igual a 0,19 gramas por litro. Fechou o nosso princípio? O volume aumentou de 10 para 1.010 e a concentração caiu de 20 para 0,19 gramas por litro. Na evaporação, eu vou só retirar o solvente por aquecimento. E aí é o caminho contrário. Na evaporação, o V2, já que ele perdeu água, é menor do que o V1. Então, como ele perdeu água, vai ficar mais concentrado. O C2 vai ser maior do que o C1. Mas a fórmula é C1V1 é igual a C1V1 é igual a C2V2. Ou seja, CIVI é igual a CFVF. Eu tenho aqui um exercício que está evaporando, tá vendo? Olha só. Então, ó, aqui eu tenho que concentração em grama por litro? 10 dividido por meio litro, eu vou ter aqui o quê? 20 gramas por litro. Vamos fazer o cálculo só para a gente exercitar um pouquinho. Concentração inicial é quanto? É 20 vezes o volume inicial, que é quanto? 500. Ademir, eu posso usar 500? Pode, desde que do outro lado tu também use ml com ml. Eu quero saber qual é que vai ser a concentração final, já que o volume de 500 está caindo para 200. C2 é igual ao quê? 500 vezes 20 vai dar 2 vezes 5, 10, mais 1, 2, 3 zeros, dividido por 200. Corta, corta, 100 por 2, 50 gramas por litro. Certo? Era 20, como perdeu água, a concentração subiu para 50 gramas por litro. Tranquilo? Evaporação. Mesma fórmula da diluição. Página 27. Uma solução aquosa apresentando 10 vezes 10 na menos 2 mols por litro. Olha, esse número 10 vezes 10 na menos 2 é o famoso 0,2
1 mol por litro. Então, vamos aqui, ó, a concentração inicial, ele já está me dizendo que é 0,1 mol por litro. Ela foi submetida ao aquecimento. O aquecimento foi interrompido quando restavam 20 ml de uma solução de concentração 0,4 mols por litro. Quem já pegou a lógica desse exercício já dá a resposta direta. O que aconteceu com a concentração acontece proporcionalmente o contrário com o volume. Vamos lá. Ele quer saber, então, qual que era o volume inicial. Não é um exercício que teve aquecimento, então acontece o que com a água? Ela vai evaporar. Então, V1 tem que ser maior do que o V2, já que perdeu água. Tá? Calcule o volume da solução inicial. Vamos lá. Volume inicial vai ser igual ao quê? Corta. Corta 2 vezes 4, 8, dividido por 0,1. V1 é igual a 8 por 0,1, é a mesma coisa que 80 dividido por 1, ou seja, não é gramas por litro. Esse aqui é 80 mols por litro, ou 80 molar. Olha só, qual é o raciocínio? A concentração não foi de 0,1 para 0,4, ou seja, a concentração aumentou 4 vezes. Então, o volume final ele reduziu 4 vezes em relação ao inicial. Se a concentração aumenta a 4, o volume reduz a 4. Então, se a concentração era 0,1 e foi para 0,4, o volume era 80 e caiu 80 mililitros, né? Concentração, desculpa, 80 ml. Corrigi antes de passar para frente. Fechou? Então, o volume inicialmente era 80 ml. Eu posso perguntar na prova, cuidado com isso, quanto que evaporou de água? 60 ml. Se eu tinha 80 no começo e tenho 20 no final, evaporou 60 ml. Então, eu posso perguntar qual é o V2, qual é o V1 ou o V2, que é o volume inicial ou o volume final, ou eu posso perguntar quanto de água evaporou. O que água evaporou é o V2 menos o V1. Eu tenho uma solução 1, uma solução número 2, eu misturo as duas e consigo uma solução número 3, que nesse caso é a minha solução final. Olha lá, olha a formulazinha que fácil que é ali em cima. C1 vezes V1 mais C2 vezes V2 é igual a CF vezes VF. Olha bem, se eu tiver 3 frascos, C1V1 mais C2V2 mais C3V3 é igual a CF-VF. Então, é o produto da concentração pelo volume de cada frasco somado. Isso vai ser igual à concentração final vezes o volume final. Vamos lá, multiplica aqui para mim. Ó. C1V1, ou seja, M1V1, que é a concentração molar, 0,15 vezes 200. Eu tenho quanto? 30. Mais, quanto que eu tenho aqui agora? 0,30 vezes 100. Novamente é 30. Isso vai ser igual ao quê? Concentração final vezes, se eu tinha 200 ml e eu somo 100 ml, o meu volume final é de quanto? É de 300. Antes de eu concluir o exercício, olha a lógica dele. Você misturou a solução número 1, que é 0,15 mols por litro. Você misturou com uma solução que é 0,30 ou 0,3 mols por litro. A resposta ela vai ficar entre 0,15 e 0,3, mais próxima daquela solução que foi misturada em maior quantidade. Você misturou mais da solução 1 ou da solução 2? 200 ml da 1, 100 ml da 2. Então, eu misturei mais da solução número 1. Então, a minha resposta vai se aproximar mais de 0,15 do que de 0,30. Se você pegar ali 0,15 mais 0,30,
dá 0,45. Se você dividir por 2, dá 0,225. Então, eu já espero uma resposta menor que 0,225. Olha lá, concentração final é igual ao quê? 30 mais 30, 60, dividido por 300. 60 por 300 é igual a 1 quinto. 1 quinto é 0,20. Desculpa. 1 quinto é igual ao quê? A 0,20 mol por litro. Viu o que eu falei? Era para dar, se fosse a metade, se fosse a média entre os dois, ia dar 0,225. Deu 0,20 ou 0,200. Tá? Ou seja, deu abaixo do que aquela média. Por quê? Porque a solução número 1, que tinha concentração menor, foi adicionada em maior quantidade. Esse é o princípio para mistura de soluções de mesmo soluto. Porque se o soluto for diferente, eu posso ter uma reação entre os solutos, e aí eu vou ter produtos intermediários, ou a formação de outros produtos. Então, eu estou juntando uma solução, nesse caso, por exemplo, de soda cáustica, NaOH, com outra solução de soda cáustica, que é NaOH. É óbvio que eu vou conseguir uma solução de soda cáustica com concentração intermediária entre as concentrações que eu misturei no início do experimento. Patologias do sistema respiratório. Foi coincidência. Esse vídeo vocês estarão vendo agora no auge do Covid aqui no Brasil. Por favor, isso aqui está falando que é um tratamento com expectorante, ou seja, para tosse. Pelo amor de Deus, ninguém vai pedir xarope com iodeto de potássio na farmácia para combater tosse. Se você tiver tosse nesse momento que eu estou gravando o vídeo, dia 24 de abril de 2020, não se automedique. Em caso de tosse ou de alteração respiratória, procure por uma unidade de saúde. Eu misturei duas soluções e quero saber qual é a concentração da final. Eu vou ignorar agora porque não faz parte desse conteúdo específico, que é para a gente converter de grama por litro para mol por litro. Eu vou falar mais tarde que a gente pegou uma transição daquela formulazinha Carlos malhou Maria com 1000 desejos de tesão. C é igual a molaridade vezes a massa molar, que é igual a 1000 vezes a densidade vezes o título. É para eu transformar de uma unidade na outra. Eu quero só fazer agora o exercício básico de mistura de soluções. Como é que eu faço? Concentração vezes volume de uma mais concentração vezes volume da outra é igual a concentração final vezes volume final. Vamos lá, duas soluções. 20 ml de uma solução, 30 gramas por litro. 20 vezes 30 vai dar 600, mais 30 de uma solução, 50 gramas por litro. 30 vezes 50, 3 vezes 5, 15, mais 2 zeros, 1.500. Isso é igual ao quê? A concentração final vezes quanto que é o volume final. Se você misturou 20 ml de uma com 30 ml da outra, você misturou no final o quê? 50 mililitros. Qual é o raciocínio? A resposta que eu espero é um número entre 30 e 50. Ademir, é 40? Porque 40 é a média dos dois, né? 50 mais 30, 80, divide por 2 dá 40. Não, porque as duas soluções não foram misturadas na mesma quantidade. Eu misturei 20 ml da primeira e 30 da segunda. Então, esse número tem que dar um número maior que 40. Tá? Então, a concentração final vai ser igual ao quê? 1.500 mais 600, 2.100. Dividido por 50, eu tenho que a concentração final é igual a 2.100 dividido por 50 é igual a 42 gramas por litro. Bate com o que eu tinha falado? Bate. Se fosse a média no meio, ali era 40. Deu 42 porque a solução mais concentrada é a que foi adicionada em maior quantidade.
Exercícios para fixação. Exercise your brain, ou seja, exercita o cérebro, ele precisa. Quanto mais você exercita, mais sinapse ele faz, mais conexão, mais atividade cerebral você tem. Ou seja, usa pouco o seu cérebro. Capricha usando esse pouquinho de maneira inteligente. Tá? Olha lá, apostila, página 35, 36. Taranã, atividades, página 15, 17. E ali estão os exercícios. Vocês vão resolver isso. Na próxima aula a gente vai resolver o máximo possível. O que eu não conseguir resolver vai estar gravado um ponto para vocês simplesmente fazerem a